Caros amigos e caras amigas que estão nos assistindo, com alegria e com satisfação que estamos aqui, e vamos aqui abordar um dos temas mais palpitantes e atraentes do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 22, nós temos um momento que é muito curioso e muito lido nas tradições neotestamentárias, nas tradições do Novo Testamento, que aborda a questão de um doutor da lei encaminhando-se para Jesus, para o grande mestre, e com ele entabulando o diálogo. Segundo o Evangelho de Mateus, a expressão que está ali colocada diz que ele havia feito calar a boca dos saduceus, e os fariseus, para tentá-lo, perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então responde dizendo que toda a lei e os profetas estão sintetizados em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Diante dessa colocação tão lida, tão comentada nas tradições do Evangelho, quase sempre nós lemos e passa despercebido alguns elementos, alguns pontos muito interessantes. Quando Jesus responde a essa interpelação dos doutores da lei, nós nos esquecemos que estamos diante de uma cultura hebraica onde o judiciário e o religioso era uma coisa só. Não havia essa divisão que nós fazemos hoje do executivo, legislativo, do direito penal, do direito civil, era tudo uma coisa só. Daí os sacerdotes do templo, que eram também doutores da lei, eram chamados doutores da lei, porque a lei era a religião, e também era o Código Civil da época. O Código Legal da época era o Torá, principalmente, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico. Então, nós temos ali uma interpelação a Jesus muito mais profunda do que a mentalidade cristã, de um modo geral, entendeu dessa passagem. Quando os fariseus interpelam a ele, os fariseus eram os doutores da lei, eram entendidos da lei. E, curiosamente, a lei não era acessível a todo mundo. A maioria das pessoas eram analfabetas, não tinham acesso à literatura e se espantavam, principalmente os fariseus, por perceberem que Jesus tinha um conhecimento admirável da lei antiga, das tradições de Moisés. Então, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento da lei, estamos diante de um debate também teológico, um debate da hermenêutica do Antigo Testamento, do Torá, tentando colocar Jesus em uma armadilha filosófica, cultural. Jesus, que sabia, penetrava profundamente, citava de cor, por isso que no Evangelho, em vários momentos, nós vemos a colocação de que eles ficaram surpresos diante da resposta de Jesus, às vezes desmontando aquele sindicato de fariseus que sempre estavam tentando alcançá-lo na multidão, na turba multa. Nós temos ali Jesus, então, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa resposta de Jesus já desmonta os fariseus, porque ele estava dentro da lei, afirmando algo dentro da lei e sintetizando a sua doutrina dentro da lei mosaica. Não tinham como levá-lo à prisão, ao julgamento, porque amar a Deus acima de todas as coisas está presente no Decálogo, nos 10 mandamentos. E amar ao próximo como a si mesmo, diferentemente do que a maioria pensa, está presente também no Antigo Testamento. Quando nós consultamos Levítico, Deuteronômio, algumas passagens do Antigo Testamento, nós vemos a expressão ama teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus inteligentemente colocou essa expressão para sintetizar sua doutrina, e naturalmente que não explicou naquele momento, porque o seu amor ao próximo era muito mais profundo do que a cultura hebraica entendia, mas ele deixou ali sintetizado o amar ao próximo como a si mesmo, porque o judeu, o hebreu da época, acreditava que o próximo era o irmão, principalmente o irmão de raça, daí o gentil, o publicano, as pessoas que não pertenciam à cultura de Yahvé, de Jeová, não eram o próximo. Jesus não queria falar e se referir a isso. Ele está falando no ensinamento maior, mas não tinha como ele debater naquele momento. Mais tarde, no entanto, em outra passagem, ele vai dizer: ouvistes o que foi dito. Na tradição do Evangelho, a gente vê: lestes o que foi escrito ou ouvistes o que foi dito. O ouvistes o que foi dito é a tradição oral, porque há a lei escrita e as escolas de rabinos que interpretavam aquela lei de natureza oral. Então ele fala: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus.
Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos, parêntese, o judeu odiava o publicano porque era o cobrador de imposto, eram os agentes fiscais da época. Então, e o romano era muito esperto, ao invés de colocar um romano nesse cargo público para cobrar imposto do hebreu, ele elegia o próprio irmão hebreu, que ficava odiado e ao mesmo tempo rico, daí Zaqueu do Evangelho, daí o próprio Mateus, Levi, que era também publicano, cobrador de imposto. Então ele coloca, os publicanos fazem a mesma coisa, as pessoas de má vida fazem a mesma coisa, mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, orai por aqueles que vos caluniam, assim como o Pai que está nos céus faz chover sobre os bons e os maus, ou nasce o sol sobre os justos e os injustos. Então ali ele explica o que é que ele estava querendo dizer com amor ao próximo como a si mesmo. O Evangelho de Jesus, diz o Espírito Joana de Ângeles, é um tratado não moralista ou não de conjunto de dogmas, como a tradição cristã, principalmente da Idade Média, entendeu, mas é um convite especial à renovação de costumes, em que a ética cristã dá-nos saúde, principalmente saúde. Dizem os modernos especialistas do comportamento, como é o caso da doutora Elizabeth Lucas e outros, que o tratado do Evangelho de Jesus é, na verdade, um convite à nossa higiene mental. Carl Johnson e Melanie Klein, dois psiquiatras conhecidíssimos e materialistas, vão dizer, diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana, estarrecida, de que depois de 40 anos examinando alienados em sanatórios mentais, esquizofrênicos, psicóticos, eles chegam à conclusão de que a melhor terapêutica para doentes mentais graves está toda ela baseada na caridade, no perdão cristão, conforme o Evangelho de Jesus. E eram não religiosos, materialistas. Então, no Evangelho de Jesus nós temos um roteiro e ao mesmo tempo uma bússola para que a gente possa renovarmos moralmente, para que a gente possa tratar os nossos conflitos e naturalmente fazer também a terapia preventiva, porque em Jesus nós temos respostas para os vários desafios. Porque Jesus, na verdade, sintetiza um espírito angélico que veio trazer para nós o retrato emocional das esferas onde ele vivia. Então, o seu evangelho, na verdade, é esse retrato emocional dele e dos bem-aventurados planetas e regiões de onde ele procedia. Daí o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, quando nós lemos o Evangelho, devemos ler o Evangelho buscando ali as soluções para os nossos conflitos de saúde, saúde física, mental, emocional. O amar aos inimigos é não estabelecer correntes negativas de fortalecer o mal. O perdoar não é apenas uma orientação moral, religiosa, de virtude teologal, mas é fazer bem a si mesmo, se libertando de correntes negativas, de sintonia com o mal, de vitalização de cólera, de rancor, que na verdade faz mal à nossa saúde, conforme a psicossomática e as ciências atuais. Então, cada vez que o tempo passa, mais se percebe que a proposta do Evangelho de Jesus é toda ela uma proposta de saúde, saúde integral, saúde holística, saúde espiritual.